Esse vídeo é mais uma conversa do que necessariamente para apresentar um novo produto ou serviço, mas eu entendo que dá um bom conteúdo para o vídeo aqui para o targethd.net. Por que que a Xiaomi precisa mudar a sua marca? Uma coisa importante que você deve saber, ou que pelo menos a gente deve entrar num acordo antes mesmo de começar esse conteúdo, é que a Xiaomi que a gente conheceu há 10, 12 anos atrás, ela simplesmente não existe mais hoje. Isso é fato pela própria forma em como a Xiaomi apresenta os seus produtos e principalmente pelas segmentações de mercado que ela decidiu abraçar. A gente sabe também que a Xiaomi está presente em diferentes tipos de negócios com vários produtos, principalmente na tecnologia de consumo. Mas quando a Xiaomi decide lançar um carro, aí a coisa muda de figura e a empresa está comendo bola e precisa rever essa ideia de percepção de marca para não ter dificuldades depois para vender o SU7, que é o carro que eles apresentaram no ano passado e que está tentando impulsionar no mercado e tem algumas dificuldades atreladas à marca, e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu sou Eduardo Moreira e você está no targethd.net, um blog especializado nos principais temas do mundo tech. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo tech e com as pessoas que querem entender por que a Xiaomi precisa mudar a sua marca. Na verdade, a Xiaomi já está diversificando a sua segmentação de produtos, tanto que na parte de telefonia lançou outras duas marcas, as marcas Poco e Redmi. Poco como linha intermediária ou melhor relação custo-benefício e a Redmi dos produtos mais acessíveis, que era a Xiaomi do passado. Bom, como eu disse no começo do vídeo, a Xiaomi do passado não existe mais no presente. Aquela Xiaomi que priorizava os 5% de lucro para cada produto vendido, ela ficou para trás. Era uma Xiaomi interessante, era uma empresa que, tal e como várias outras dentro do mundo da tecnologia, decidiu apostar nessa estratégia de lucro mínimo para poder conquistar público, para poder ter tração de mercado e ter uma presença de mercado, e hoje, de forma indiscutível, a Xiaomi tem essa presença de mercado com pelo menos a terceira posição na venda de smartphones. Eu digo terceira porque a gente deve, entre aspas, ignorar a Huawei, apesar da Huawei ser líder no principal mercado que interessa aos asiáticos, que é o mercado da China, mas no global a gente tem a Huawei um pouco deficitária por conta de todos os entraves que ela tem com o governo norte-americano. Então, a ordem no global seria Samsung/Apple e a Xiaomi na terceira posição. Então, essa empresa do bom, bonito e barato meio que ficou para trás. Os últimos smartphones que a Xiaomi entregou, todos top de linha e premium, nos últimos 3 ou 4 anos. Não temos mais um smartphone da marca Xiaomi que preze pela melhor relação custo-benefício. Eles são produtos de excelente qualidade, com especificações avançadas, mas que custam tão caro quanto um smartphone da Apple ou da Samsung. E esse reposicionamento de marca da Xiaomi foi importante para que a empresa não só tivesse capacidade de capilarização, não só porque ela se tornasse mais lucrativa, mas para que ela também agregasse valor para as outras marcas. E aí não só as marcas de smartphones, não só Poco e Redmi se beneficiaram do que a Xiaomi fez com a marca e também com as outras linhas de produtos, mas também as demais marcas de relógios inteligentes, de eletrodomésticos, até mesmo para a fabricação de guarda-chuva, porque não podemos nos esquecer que a Xiaomi tem guarda-chuva, mochila, panela elétrica de arroz, enfim, vários produtos, vários segmentos de produtos que a empresa está presente e faz isso com muita competência. E uma extrema competência. Quem poderia pensar que a Xiaomi teria loja própria no Brasil? Tudo bem, nosso mercado é enorme, a Xiaomi tentou se estabelecer no Brasil pelo menos
em 2 oportunidades, conseguiu na segunda oportunidade, mas não sozinha, e sim com uma parceria com a Dell Eletrônicos, mas se a gente parar para pensar, a gente jamais poderia imaginar que uma empresa chinesa se instalaria no mercado brasileiro. Mas o tempo passou e olha só como várias outras também estão chegando devagar. A Vivo, que agora é Jove, né. No Brasil, a Vivo é Jovio. Eu gravo um vídeo sobre isso, explicando para vocês como que isso aconteceu. A Vivo se instalando no Brasil, a Oppo, a Realme, tudo bem, todas com parceiras, mas seguindo de alguma forma os passos que a Xiaomi deu para se estabelecer no mercado global de telefonia e de tecnologia. Só que agora a Xiaomi está tentando entrar num terreno que de alguma forma agrega ainda mais valor e dá à marca um novo patamar de percepção, que é no caso dos carros elétricos e carros inteligentes. A gente tem o 7 e o 7 Ultra como veículos da Xiaomi. O S, o 7 Ultra foi apresentado recentemente em uma feira, eu vou pegar aqui na minha pauta, o Salão de Automóvel de Xangai, ou seja, uma apresentação doméstica, e alguns analistas estão estimando que a Xiaomi vai ter uma certa dificuldade para vender esse carro, porque, convenhamos, é um outro público diferente do público que fala e vive e comenta sobre tecnologia. A gente está falando da galera que compra carros e que gosta de carros. Para essa galera, a Xiaomi é uma empresa de smartphones. Pode até ser relacionada à tecnologia, mas não é uma empresa de fabricação de carros. E aí que está. Primeira grande tarefa da Xiaomi é convencer esse público a comprar o seu carro, que não é uma tarefa fácil, porque afinal de contas a Xiaomi está competindo com quem? Com Porsche, Lamborghini, Ferrari, Honda, enfim, todo um parque de fabricantes e montadoras de carros que estão não só na frente nos aspectos eh, fabris desses veículos, como também na tradição, na visibilidade. E a Xiaomi tem que levar isso em consideração. Qual será o poder de convencimento da Xiaomi em convencer esse público a comprar seus carros, sendo que, na percepção geral, é uma empresa de smartphones, tablets, panela elétrica de arroz e eletrônicos de consumo? Pode parecer um papo de doido que eu estou falando aqui, mas faz sentido olhando especificamente para o grupo, para o nicho de pessoas que compram carros e que gostam de carros. Seria mais ou menos a mesma coisa que o Brasil ser convencido de que a Jovi, que é uma marca nova de smartphones, vale a pena porque é o rebranding da Vivo. A Vivo, e eu que eu vou ser breve nessa dissertação, a Vivo teve dificuldades em se estabelecer no Brasil pela primeira vez porque foi confundida com a operadora de telefonia móvel Vivo. E mudar a marca fez todo sentido, na minha opinião. A Jove tem mais chances de se estabelecer no mercado brasileiro com uma marca completamente diferente do que promovendo essa confusão junto ao grande consumidor. E aí, até mesmo a galera que tem um pouco mais de intimidade com o mundo de tecnologia e telefonia vai ter essa confusão. Para mim, que escreve sobre esses produtos, acaba me prejudicando um pouco porque o algoritmo acaba entendendo que é sobre telefonia móvel. Esse primeiro motivo de poder transformar ou adaptar a marca para um segmento que não é o dele, é o que faz com que a Xiaomi repense essa ideia de manter a marca do jeito que está. Agora, olhar para o lado e aprender com a coleguinha Apple é importante, tanto para o bem quanto para o mal. Sei que a Xiaomi, Samsung e várias outras marcas se inspiraram até demais na Apple, mas nesse caso vale a pena também. Porque a Apple, ela, de forma sagaz, ela construiu a sua marca em função dessa percepção do quanto de valor agregado que aquela maçã mordida tem no verso dos produtos ou nas costas dos produtos que ela vende para o mundo todo. A Apple construiu isso ao longo de décadas. Ela até passou por dificuldades para vender os seus computadores Mac, justamente por entender que esses produtos, desde o começo, tinham valor agregado adicionado
em função de toda a experiência Apple, do expertise dos desenvolvedores e de todos os aspectos únicos que esses produtos ofereciam para o público consumidor. E sim, para muita gente, usar a Apple é uma experiência totalmente diferente do que usar Samsung, Microsoft, Lenovo, Motorola. Sim, a gente tem que reconhecer que existe essa percepção coletiva sobre a gigante de Cupertino. Então, para a Xiaomi ainda dá tempo de reformular a marca, pensando nesse agregar do valor de mercado, pensando nessa ideia de modificar a percepção não só do cliente de carros, mas também do usuário de smartphones, que ela agora é uma empresa multifacetada, mas também uma empresa que agrega valor único aos seus produtos. Não estamos falando de produtos baratos, estamos falando de um carro. As pessoas pagam milhares de dólares para isso e com toda a complexidade do mercado de momento, a Xiaomi vai ter que trabalhar muito essa questão de percepção para começar a vender o seu carro nos mercados internacionais. Isso é, se algum dia esse carro chegar no mercado ocidental. Eu temo que isso não vai acontecer com tanta facilidade. Mas, de qualquer forma, esse rebranding, pensando nesse valor de mercado agregado, pode valer a pena não só para o carro, mas também para os outros produtos da Xiaomi. E aproveitar que, sim, nos últimos anos, os smartphones da marca com facilidade entravam na lista dos melhores telefones de cada ano, pelas especificações técnicas, pelo uso de materiais avançados, pelo uso de recursos exclusivos. E agora, ainda mais agora com a HyperOS, pensando nessa estratégia de ecossistema global, e sim, a Xiaomi tem que pensar que agora o seu smartphone está pensado para se conectar com o tablet da marca, para se conectar com o relógio da marca e também com o carro SU7 Ultra, que muito provavelmente os Mi Fans vão pagar bem caro por ele. Não é uma conversa à toa. Isso vale para qualquer marca de tecnologia, isso vale para o Target HD.net. Até eu estou pensando em reformulação de marca, porque esse logo que você vê no final do vídeo existe há pelo menos uns 15 anos. Então, mudar a forma em como você se vê dentro do mercado de tecnologia e principalmente em como você se apresenta nesse mercado é importante para conquistar novos públicos. Talvez a Xiaomi esteja pecando um pouco nessa ideia de permanecer com o mesmo logo, com a mesma marca, com a mesma proposta, objetivo, promessa de objetivo de relação custo-benefício, porque definitivamente não é mais. Isso não é uma crítica à Xiaomi, é uma constatação de fatos. Entendo que a Xiaomi precisava chegar nesse patamar de entregar smartphones robustos, potentes e caros, até mesmo para permitir que as marcas Poco e Redmi se tornassem independentes, e dessa forma ela consegue manter o compromisso com os seus Mi Fans de oferecer produtos com uma melhor relação custo-benefício, mesmo que não seja na marca principal, e tá tudo certo. Mas como a gente está falando de um outro segmento de um produto que entrega também essa percepção diferenciada, esse valor agregado diferenciado, e sim, a Xiaomi está mirando para os clientes que têm condições de pagar por esse carro, entendo que a marca precisa mudar. Até mesmo aquele tom laranja no logo da Xiaomi ficou um tanto quanto desatualizado. Tudo bem, a gente sabe que tem os motivos culturais e históricos para ela manter a marca, mas chegou a hora da Xiaomi mudar. Para quem acompanhou esse vídeo até aqui, agradeço pela atenção. Eu sou Eduardo Moreira, se inscreve no canal, dê o like, compartilha esse conteúdo para as pessoas que você sabe que gostam do mundo da tecnologia, que nós, eu e você, que estabelecemos essa conversa por aproximadamente 15 minutos, tanto amamos. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.